Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da parte de soluções de climatização da Rital, né? Como identificar oportunidades em clientes finais, né? Essa é a ideia hoje desse vídeo, né? Vocês podem ver que a Rital tem uma gama de produtos muito grande, tem fábrica no Brasil, uma empresa alemã, e tem aí, além dos painéis modulares, tem a parte de soluções de climatização também, que vocês podem ver aí na tela, né? O modelo novo da Rital, que é o condicionador de ar Blue Plus de alta eficiência energética. Falar um pouquinho dos clientes finais. Vocês estão direto aí em clientes finais, onde o particulado é extremamente agressivo, muito pó em suspensão, particulado químico, corrosivo, indústria alimentícia, o pessoal sai jateando água, lavando, então tem respingos de água nos painéis, nos condicionadores de ar, óleo em suspensão, temperatura extremamente alta, muito agressiva e diversos segmentos da indústria nos clientes finais. Consequentemente, vocês têm diversos problemas ocasionados com esses particulados, essa temperatura muito elevada dentro dos painéis no chão de fábrica. O pessoal ali sai limpando, né, a parte de indústria alimentícia, eles acabam limpando, jateando água nos painéis, então acaba entrando água, tem que ter uma vedação muito grande nos painéis, isso acaba danificando os componentes, os equipamentos eletrônicos dentro dos painéis por causa do particulado, da temperatura, e ocasionando também muito a perda de produtividade, porque se dá um problema no equipamento eletrônico dentro desses painéis, o que acontece? Acontece de você parar uma máquina e parar a produção. Isso é muito crítico para o cliente final, no caso dessas elevações de temperatura nos painéis, aí a redução da vida útil dos equipamentos eletrônicos. Vocês podem ver que aí nesse slide os problemas relacionados com os equipamentos eletrônicos no interior dos painéis. 57% dos problemas são relacionados à temperatura. Então, o chão de fábrica, muitas vezes vocês têm diversos painéis instalados, espalhados pelo chão de fábrica, mas o pessoal, a equipe de manutenção, eles não conseguem verificar todos esses painéis, né? Entender qual que é a temperatura dentro deles. E na maioria dos casos a temperatura está muito elevada e isso ocasiona muitos problemas com os equipamentos eletrônicos. 57% dos problemas relacionados aos equipamentos eletrônicos no interior dos painéis são por causa de temperatura. 21% é vibração, a umidade é responsável por 16% dos problemas e a poeira 6% dos problemas. Olha só também o impacto da elevação de temperatura nos componentes eletrônicos. Vocês podem ver aqui que a gente retirou da curva característica dos componentes eletrônicos. Por dentro dos painéis, no chão de fábrica, vocês têm diversos equipamentos eletrônicos. E esses equipamentos eletrônicos, dentro deles tem os componentes eletrônicos. O capacitor eletrolítico é um dos componentes eletrônicos mais sensíveis à temperatura. Olha só a curva característica dele. Aqui embaixo no eixo X é a temperatura em graus Celsius e no eixo Y a vida útil do componente eletrônico em anos. Então, se dentro de um painel lá no chão de fábrica a temperatura estiver em torno de 40 graus, a vida útil do componente do capacitor vai ser em torno de 10 anos. Se tiver 50, cai pela metade, ó, baixa para 5 anos. 60 graus, 2 anos e meio. 70 graus, imagina dentro de um painel chão de fábrica, 70 graus de temperatura. A vida útil desse mesmo equipamento eletrônico, que era para durar mais de 10 anos, vai estar durando um pouquinho mais de um ano. Se vocês pegarem aqui na curva, bater aqui, ó, um pouquinho mais de um ano vai ser a vida útil do componente eletrônico. Acima de 70, que pode acontecer também, dentro do painel a temperatura está muito elevada, passar de 70 graus, o equipamento eletrônico não vai durar não vai durar mais de um ano, é menos de um ano. Olha. Vocês podem ver aqui, ó, bateu na curva 75 graus, bate na curva menos de um ano. Então, isso é muito crítico, né? A temperatura, vocês podem ver que ela é muito crítica para os equipamentos eletrônicos dentro dos painéis. A temperatura interna que a gente recomenda dentro dos painéis no chão de fábrica é 35 graus. E aí vocês conseguem prolongar a vida útil do equipamento eletrônico lá para 15, 18 anos. Voltando aqui, por isso que é muito importante vocês, na hora que vocês entrarem no chão de fábrica, falar ali, fazer uma visita para os clientes, e a equipe, geralmente equipe de manutenção, é fazer algumas perguntas específicas para entender a dor do cliente, identificando, né, para identificar as oportunidades de fornecimento, de ajudar o cliente nas soluções dessas dores. Então, se tem problemas, uma pergunta muito simples, tem problema com os equipamentos eletrônicos dentro dos painéis?
né? E que os equipamentos eletrônicos estão danificando precocemente. Às vezes eles recebem uma máquina que vem nova, passa 2 anos, 3 anos, por causa que a temperatura está em torno de 55, 60 graus, já começa a dar problema com os equipamentos eletrônicos. Ou até a poeira, que nem eu falei para vocês, particular de suspensão, acaba entrando, então precisa ver a vedação do painel, às vezes tem ventilador no ambiente quente, isso é muito crítico. Então essa é uma pergunta muito importante para fazer, né? Se os equipamentos eletrônicos estão danificando precocemente, se estão travando, ou se eles estão desarmando. Tem casos de inversor de frequência, a temperatura começa a elevar muito dentro do painel, ele desarma por proteção, chega ali numa temperatura crítica, em torno de 65, 70 graus, ele já desarma por proteção, às vezes menos. Então, o que vocês podem, fazendo essas perguntas, identificar a dor do cliente, que muito provavelmente também a causa desses problemas que ele está tendo é a temperatura. E aí a Rital tem, na realidade, essa que a gente fala solução de climatização, mas é importante falar que não é só uma solução de climatização, porque às vezes eles nem sabem o que é climatização, é condicionador de ar de painel, eles não entendem. Então é importante falar para eles que nós temos, né, que vocês vão ter para eles uma solução para evitar danos aos equipamentos eletrônicos, paradas de produção e prolongar a vida útil dos equipamentos eletrônicos. Essa é a ajuda que vocês vão dar para o cliente. Na realidade, vocês não vão estar nem ali para vender. A ideia ali é ajudar o cliente a solucionar os problemas dele, a tirar aquela dor, porque muitas vezes eles estão sofrendo muito com paradas de produção, como eu falei para vocês, paradas de máquina, queima de equipamento eletrônico, tudo isso é muito caro, causa um transtorno muito grande, custo muito elevado. Então, a partir do momento que vocês identificam essas oportunidades, né, vocês têm que levantar as informações. Um caso desse que o cliente fala para vocês, olha, realmente nós temos aqui alguns painéis ali, meia dúzia ou mais, às vezes tem muito mais painéis com problema de temperatura. A gente fala, pô, não sabia que vocês tinham esse tipo de solução, pode ir lá dar uma olhadinha. E aí vocês vão fazer um levantamento dos painéis. Pode acontecer que os painéis nem tenham soluções nenhuma de climatização, ou tem alguns ventiladores, e vocês precisam fazer esse levantamento para trazer para o especialista dentro do Grupo Sonepar, ou com a ajuda do apoio da Rital, a fazer um dimensionamento, um cálculo térmico, dimensionar a melhor solução de climatização lá para o cliente, para ajudar rapidamente ao cliente solucionar aquela dor dele. Então vocês vão bater fotografias da parte externa, interna do painel, anotar ali as dimensões do painel, né, largura, altura e profundidade, e vão passar essas informações para o especialista que vai apoiar vocês a fazer essa solução, passar ali os códigos, a especificação dos produtos Rital. Tem casos, né, às vezes que o cliente está com problema de temperatura dentro do painel e já tem alguns condicionadores de ar lá instalados. Então vocês vão fazer uma verificação se o set point está adequado, que nem eu falei para vocês, 35 graus dentro do painel, se o painel está bem vedado e se o equipamento está bem dimensionado para atender aquele painel. Então a gente vai fazer um redimensionamento também, vocês vão acionar ali, entrar em contato com o especialista para ajudar vocês a fazer o cálculo térmico e redimensionar. Então, novamente, vocês vão pegar as dimensões do painel, bater fotografia da parte interna e externa, e também bater fotografia da etiqueta do condicionador de ar que está lá instalado. Muitas vezes pode acontecer até desse condicionador de ar ter mais de 10 anos de uso, né? Já está obsoleto, aí nem vale mais a pena vocês falarem para o cliente ou dar uma manutenção nesse condicionador de ar, ele já está ineficiente, muitas vezes já está com uma eficiência muito baixa, vale a pena fazer uma modernização também desses condicionadores de ar. Pode ser Rital ou de outros fabricantes, e aí vocês já ofertam, né, se o equipamento tiver mais de 10 anos de uso, vocês podem ofertar a modernização, um projeto de modernização com base nas inovações tecnológicas e na eficiência energética dos condicionadores de ar, modelos novos da Rital. Vocês podem ver aqui que tem alguns modelos antigos instalados nesses painéis aqui no chão de fábrica, onde esses equipamentos antigos precisavam colocar elemento filtrante, né, aqui na entrada do ar, porque conforme ele puxa aqui, ele tem que retirar o calor do gás que passa aqui na serpentina do condensador do lado de fora, ele puxa o ar por baixo e joga por cima. Então tem esse elemento filtrante que acaba bloqueando, sujando, e aí o cliente também tem que tem que estar trocando esses elementos filtrantes. Os modelos novos, por exemplo, já tem uma inovação tecnológica, tem nanotecnologia que nem precisa colocar filtro, então facilita muito, reduz custos e tempo com manutenção. Né? Tem garrafinha também, antigamente tinha que colocar uma garrafinha para drenar a água que ele retirava a umidade dentro do painel, mandava para um dreno ali, uma mangueirinha para uma garrafinha, então ele tem que de tempos em tempos esvaziar. Os novos já tem um sisteminha automático que gerencia essa água de condensação, evapora automaticamente sem precisar de garrafa.
Então, assim, os novos têm uma eficiência energética 75% maior que esses modelos antigos, sem contar que, às vezes, com mais de 10 anos de uso, ele já tem uma eficiência muito mais baixa também. Quando coloca o filtro suja, perde completamente a eficiência. Então, assim, vale muito mais a pena vocês identificarem essas oportunidades. Se o cliente realmente tiver um parque instalado, uma base instalada ali, às vezes de uns 20, 30, 50 condicionadores de ar de mais de 10 anos, vocês já fazem um projeto de modernização desses condicionadores de ar com base na eficiência energética e nas inovações tecnológicas. E a gente ajuda vocês também a ofertar essas inovações tecnológicas lá para o cliente. E é fácil verificar também a data de fabricação, se ele tem mais de 10 anos de uso, porque, né, todos os condicionadores de ar da Rital e também de outros fabricantes têm uma etiquetinha na lateral que ali tem a data de fabricação. Então vocês batem uma fotografia ou anota e podem fazer uma planilhinha ali, né? Às vezes ele tem lá 30 condicionadores de ar, pega a fabricante do condicionador de ar, né, a marca, o modelo dele e a data de fabricação e passa para o especialista que ele vai fazer um projeto ali com estudo de payback e tudo mais. Voltando aqui olha só, na apresentação, esse próximo slide, mostrando aqui o condicionador de ar da Rital de alta eficiência energética, que é o Blue Plus. E esse projeto de modernização é bem simples de ser executado, tem que fazer esse levantamento, pega a base instalada, que nem eu falei para vocês, fabricante, data, a gente faz o cálculo térmico, gera um relatório e mostra para o cliente aí todos os benefícios relacionados com essa inovação, essa modernização desses condicionadores de ar, que ele vai economizar muito em dinheiro ali, em manutenção, peças que estão sendo desenvolvidas. O equipamento já tem mais de 10 anos de uso, então começa a dar muito problema de peças, começa a elevar a temperatura dentro dos painéis, começa a dar problema de temperatura, parada de produção, queima de equipamento eletrônico. Então, uma série de fatores e problemas relacionados com um equipamento muito antigo. E os novos, além de quando ele colocar o equipamento novo, vai demorar mais de 5 anos, entre 5 e 6 anos, para começar a ter algum problema com desgaste. Então o equipamento vai durar bastante tempo, vai ter uma eficiência energética muito grande, porque ele é totalmente inverter, então ele tem um consumo de energia muito baixo, em torno de 75% mais baixo do que os modelos aí liga-desliga, né? Então é um produto muito mais eficiente. Aqui foram os casos, uns estudos, né? Alguns casos de modernização com base na eficiência energética, nas inovações tecnológicas, mostrando que realmente tem aí 75% de eficiência em média em relação aos modelos antigos. Se o equipamento tiver entre 6 e 10 anos de uso, aí vale a pena vocês falar para o cliente que a gente tem as peças, não vale a pena trocar, porque ainda está novo, 6 a 10 anos ainda está novo, não está obsoleto. Depois de 10 anos começa a perder aí a vida útil, chega no final da vida útil dele. Mas se vocês verificarem que os equipamentos ali, a base do cliente tem entre 6 e 10 anos, vocês oferecem para eles, falam que vocês podem oferecer as peças de reposição, que eles vão precisar também. Tem muitos casos que eles estão precisando de peças de reposição ali, algum ventilador, compressor, display, placa eletrônica, nós temos em estoque aqui no Brasil. Se o equipamento for mais novo ainda, tiver entre 1 e 5 anos de uso, aí vocês podem oferecer o monitoramento remoto via interface IoT, que nós temos também, a Rital tem, é uma interfacezinha que vocês colocam dentro do painel, liga na rede do cliente ali, cabinho de rede Ethernet, e ele consegue fazer todo o monitoramento remoto via interface IoT. Então, é uma solução muito interessante para vocês falarem para o cliente, finalizando, né? Uma solução de climatização que vai ajudar o cliente a resolver uma série de problemas ali, várias dores do cliente, com essas perguntas que vocês chegam nesse approach para identificar essas oportunidades, tendo uma solução que vai tirar a dor do cliente e ainda ter uma eficiência energética muito grande, né? Os novos da Rital têm uma média de 75% menos consumo de energia, como eu falei para vocês, consequentemente também menos emissão de CO2, gás carbônico no meio ambiente, já vem com refrigerante, gás refrigerante ecológico, que tem um GWP bem baixo, e prolonga a vida útil dos equipamentos eletrônicos dentro do painel e dos componentes. Então, pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço, estamos à disposição. Um abração, tchau, tchau.